Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu gostaria de falar aqui com você sobre oportunidades. As oportunidades aparecem e a gente tem que estar preparado para agarrá-las. Então você poderia me falar assim, André, como assim oportunidades aparecem? Você sempre fala que a gente não tem que ficar esperando, que a gente tem que fazer com que as coisas sejam, não tem que ficar se orientando por aquela frase, a hora que tiver que ser, vai ser, né? Não, eu que tenho que fazer com que as coisas sejam, as coisas serão à medida em que eu faço com que elas sejam. Ficar esperando a vontade do destino. Você é totalmente contrário a isso. Então, como que você vem falar que ficar esperando as oportunidades aparecerem? Veja bem, e continuo falando, eu realmente não acredito nesse negócio de destino. Para mim é um negócio muito de passividade, de acomodação diante da vida. Não acredito e não gosto dessa frase, a hora que tiver que ser, vai ser. Não, as coisas serão à medida em que eu faço com que elas sejam. Porém, veja bem, quando eu digo que as oportunidades aparecem, mas nós temos que estar preparados para agarrá-la, é justamente isso. Eu não fico esperando as coisas. Veja bem, as oportunidades, elas estão acontecendo a todo momento em diversas áreas e diversos setores, seja profissional, seja em situações amorosas, né? Às vezes passa uma pessoa, então apareceu uma oportunidade bacana, uma pessoa legal na nossa vida, mas nós não estávamos preparados para agarrá-la porque a gente não quis tirar proveito das situações anteriores, a gente não quis aprender a partir das situações anteriores. Então a gente julga aquela pessoa presente a partir das pessoas passadas, por exemplo. E no quesito profissional, o quesito profissional, oportunidades aparecem? Aparecem. Mas quem vai, de fato, agarrar aquela oportunidade? A oportunidade apareceu, por exemplo, ou abriu uma vaga numa empresa muito bacana. Sabe, abriu uma vaga, por exemplo, na Google. Quem é que vai conseguir agarrar aquela oportunidade? Quem preparou-se para tal. Então, você está vendo que não existe nada de mágico. As oportunidades, elas apareceram, mas eu me preparei para que eu pudesse segurá-la, para que eu pudesse agarrá-la. Dou um exemplo, finalizando esse vídeo que vai ser super curto no dia de hoje. Dou um exemplo. É uma situação totalmente hipotética, assim como Thomas Moros escreveu A Utopia, tinha a Ilha de Utopia, eu também estou fazendo aqui algo muito hipotético. Vamos imaginar que nós estávamos viajando num avião e tem uma determinada ilha no Pacífico que a orientação é que, sabe, os aviões não... A ilha de Lost, né? Que não pode passar lá, porque tem um campo magnético. Por isso que eu tô falando, é uma coisa muito hipotética. Então, os aviões nem passam próximo daquele lugar. Só que aí há uma tempestade, o avião fica sem os instrumentos necessários e ele passa em cima daquela ilha e pum, a gente cai lá. Bem ilha de Lost mesmo, né? Estamos em 200 passageiros e caímos lá naquela ilha. E, portanto, assim como não tem como os aviões passarem por ali, a ilha fica num local que é difícil, né? O avião perdeu toda a comunicação, não sabem nem onde esse avião caiu. Os barcos, por sua vez, eles sempre se mantêm também muito à distância dessa ilha, desse lugar no Pacífico. Mas o que acontece? Desses 200 passageiros que caíram nessa ilha, desses 200, 40 passageiros, sabe? 40 passageiros, eles, todos os dias, eles praticam natação e exercícios físicos. Por quê? Porque caso apareça um barco, esse barco, como não pode se aproximar da ilha, ele vai ficar a 2 quilômetros da ilha. Então as pessoas teriam que nadar 2 quilômetros, porque não tem como chegar próximo da ilha.
entende? Nem com bote, nem com nada. Nenhuma embarcação, a não ser que fosse a nado. Então, o que acontece? Dessas 200 pessoas, 40 delas decidem, portanto, praticar a natação. As outras 160 pessoas, você vai encontrar as mais diversas situações. Pessoas que vão dizer, imagina, para que eu vou levantar de manhã e ir lá ficar me esforçando? Ninguém nem sabe onde a gente caiu. Por que eu vou ficar fazendo atividade física, né? Para ter um esforço físico, para ter uma resistência física, para aguentar nadar 2 quilômetros. Isso aí é ilusão. Eu vou ficar me iludindo à toa. Então, quer dizer, 160 pessoas nem fazem isso e desenvolvem as mais diferentes justificativas para permanecerem naquela situação de inércia, de acomodação. E aquelas 40, elas todos os dias se mantêm firmes ali. Pode ser que um queira desistir, mas depois os outros incentivam e elas permanecem. Enfim, passa-se 2 anos, até que um barco, então, aproxima-se e fica a 2 quilômetros da ilha. Essas 40 pessoas, olha lá, a oportunidade apareceu. Então você está vendo que o barco apareceu. Mas quem estava preparado para nadar os 2 quilômetros, subir no barco e voltar à vida comum e voltar a ter um contato com a família, voltar a ter uma vida confortável, deixar de sofrer as intempéries numa ilha deserta? Quem vai conseguir agarrar aquela oportunidade? Quem vai conseguir subir no barco? Aquelas pessoas que arregaçaram as mangas, aquelas pessoas que, portanto, fizeram com que as coisas acontecessem. Dessas 160 pessoas que não se mexeram, que não fizeram nada, que até tiravam sarro por vezes daqueles 40 que estavam se esforçando, falando que eles estavam se esforçando à toa, que era um bando de tonto, que era um bando de idiota. Essas 160, quando elas vislumbram a 2 quilômetros de distância o barco, elas ficam endoidecidas. E talvez dessas 160, talvez 80 queiram fazer o nado. Só que dessas 80 que vão querer fazer o nado, provavelmente a maioria delas não vai ter a resistência física necessária, não vão conseguir chegar. Talvez não que eles vão morrer afogados, talvez, não é? Uma grande parcela morra afogados, mas talvez uma outra parcela tenha que retornar. Ou seja, nadou, não vai conseguir, tem que voltar e permanecer na ilha e se contentar depois então com a ilha. Talvez aprenda, não é? Talvez aprenda e comece a se movimentar, porque vai que amanhã ou depois um outro barco então venha, já que essas outras pessoas vão lá, vão chegar em terra firme e vão falar que existem mais pessoas aqui. Tá entendendo? Então, quer dizer, talvez agora eu acorde, talvez agora eu me movimente. Mas o que eu quero com esse exemplo totalmente hipotético, falar que as oportunidades aparecem, sim, mas as oportunidades aparecem e a gente tem que estar preparado para agarrá-las. Ainda que por vezes a gente não esteja vislumbrando o barco, ainda que por vezes a gente não esteja vislumbrando o que a gente vai encontrar ou uma empresa que a gente pode entrar, a gente não está vislumbrando. Um aluno, quando ele está lá na carteira escolar, por exemplo, sabe, no 9º ano, quando depois ele entra no ensino fundamental, no ensino médio, por vezes ele não está vislumbrando uma empresa que ele possa entrar, a carreira que ele vai ter, ele está no ensino médio ainda, ou ele está no 9º ano. Só que se ele entender o que ele quer, se ele entender que o barco pode aparecer por mais distante que esteja e que, portanto, é necessário que ele faça, que ele se dedique, que ele se entregue, que ele dê o seu melhor, que ele possa fazer cursos que complementem, que ele possa fazer, de repente, um inglês, que ele possa fazer cursos de informática, que ele possa, e em meio a tudo isso,
ter a sua vida de adolescente, é claro, não é? Viver e viver intensamente, mas não se acomodar. Então, são as pessoas que se preparam para quando a oportunidade aparecer, elas tenham os critérios necessários e as condições necessárias para agarrar a oportunidade que apareceu. Portanto, tá vendo que não existe nada de mágico. Existe, na verdade, ação, arregaçar as mangas e depois a gente tomar posse de uma coisa que a gente se preparou para isso. Portanto, não é sorte, é mérito. Ok? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, tá? Me acompanhe lá, vou terminando por aqui, tá? Com o meu pequeno time cheirando. Vem cá, vem falar oi. Ai, que bonitinho. Cheirando, ai, eu tô cheirando o pé, eu tô cheirando. Ai, que gostoso. Ai, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo canino no seu coração. Tchau. Ai, gostoso.